O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quinta-feira, Semana Santa, quinta da ceia do Senhor. O Evangelho que nos ilumina é de João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Povo de Deus, então hoje nós iniciamos o processo do Tríduo Pascal. Então, o processo de celebração da Páscoa começou com Ramos. A própria liturgia fala, iniciamos hoje o processo da Páscoa. Mas hoje, quinta-feira santa, começa-se o processo do Tríduo Pascal dentro da Semana Santa. Até eu brinquei final de semana, nas celebrações do Ramos, que provavelmente algumas pessoas vão dizer assim, mas esse tríduo foi marcado quando? Foi marcado sempre. Não foi marcado apenas para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, não foi marcado apenas para o Brasil. O Tríduo Pascal, ele é litúrgico para toda a igreja, quinta, sexta e sábado, para então celebrarmos domingo de Páscoa. Como nós fazemos com os nossos santos, quando a gente faz o tríduo, quando faz novenário, Então tem os dias de preparação. Então hoje especificamente começa então o primeiro dia do tríduo. Cada dia do tríduo você pode em casa fazer algum tipo de simbólico, principalmente agora, nesse tempo de pandemia. Então hoje o que nós celebramos? A instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor, lava-pés. Então talvez você pode ter um pão no altar, lembrando dessa ceia, e você pode também ter um jarro, um copo de água, alguma coisa, lembrando do lava-pés. E é exatamente isso que eu quero dizer para você hoje, que o Evangelho de hoje traz a narrativa do lava-pés. E interessante, só João traz essa narrativa. Marcos, Mateus e Lucas não tem. Marcos, Mateus e Lucas traz a narrativa da ceia, da Eucaristia. Façam isso em memória de mim. E João não, João traz a narrativa do lava-pés. E nós unimos as duas coisas numa celebração só. Dá para entender isto? Dá para entender isto. Dá para pegar os dois evangelistas, os dois textos, e a gente observar uma realidade. Por quê? João percebeu que não adianta a gente só celebrar a Eucaristia. Não adianta a gente só celebrar na liturgia a instituição da Eucaristia, como hoje, quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia, ser do Senhor. Não adianta só fazer isto. É preciso ir além, celebrar a Eucaristia, receber a Eucaristia constantemente na nossa vida, mas também ser um povo da diaconia, ser um povo, ser um reino do serviço, como Jesus fez, ir ao encontro do outro. Então Jesus, João narra assim, Jesus, lá na última ceia, ele pegou a toalha, cingiu seus rins, dispensou lá o escravo e lavou os pés dos discípulos e disse, vocês compreenderam o que eu acabo de fazer? Provavelmente não tinham compreendido, mas sim, compreendemos. Então, se eu sou o mestre Senhor, fiz isso com vocês, então façam isso lá para frente também. Então, seja, de fato, um povo eucarístico. Ser o povo eucarístico não é povo que fica comungando todos os dias. Pelo contrário, é o povo que comunga, é o povo que é Eucaristia no seu dia a dia. É aquele povo que tem Jesus como Eucaristia em si, mas se faz diaconia, se faz serviço para o reino de Deus, para a construção do reino de Deus. Senão, não adianta em nada. Por isso que as duas coisas são colocadas no dia de hoje. Claro, pela pandemia, nós fomos orientados de não vamos ter o lava-pés. Vamos cantar o lava-pés, mas não vamos ter o lava-pés. Mas todo o sentido, toda a mística
da instituição da Eucaristia e lava-pés está dentro disto. Quem celebra a Eucaristia, quem comunga o reino de Deus, comunga então ser o povo da diaconia, o povo do serviço, daquele que vai, como Jesus fez, em direção ao outro. Se faz Eucaristia no pão e no vinho, mas se faz diaconia no seu dia a dia. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, procure celebrar bem, mesmo em casa, procure celebrar bem, se você vai em alguma igreja, se você agendou a missa, ou, enfim, onde você estiver, não precisou de agendar, enfim, celebre bem este primeiro dia do Tríduo Pascal, que já estamos no meio do processo da Semana Santa, para chegarmos então definitivamente à ressurreição, à Páscoa do Senhor e nossa Páscoa. Deus abençoe, Deus os guarde, e a mãe do perpétuo socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.